Amigos por carro, sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho ao lado para você não perder todo o conteúdo novo que a gente está fazendo. E hoje eu estou aqui nesse APC Pódio para conversar com vocês sobre quais são as melhores gerações do BMW M3. Segundo a minha opinião, tá? E eu não vou mergulhar em detalhes sobre carros específicos em cada uma das gerações. É bem para pincelar de maneira geral qual que eu acho que é a menos legal para que é a mais legal, certo? Começando nessa escadinha, na quinta posição, eu vou colocar a geração E30, a primeira delas. E você que é colecionador, você que é entusiasta da marca, talvez tenha se arrepiado aí na cadeira, mas eu explico por quê. Um carro que a minha experiência com ela foi, assim, muito legal. É um carro dinamicamente muito acertado, muito superior de direção do que o principal concorrente dela, que foi a 190e com motor Cosworth. Mas falta para mim um pouquinho de força. Sobra muito chassi, sobra muita suspensão, sobra muita coisa. E o carro merecia um pouquinho mais de potência e torque. E nós temos aqui a geração do motor S14, que é um 4 cilindros da marca. Na época, entre as variadas versões do carro, você tinha desde 190 e poucos cavalos até 214 nas últimas, tá? Mas é um carro muito bacana, eu entendo a importância dela. Foi a M3 E30, foi inclusive um dos carros mais bem sucedidos de corrida de todos os tempos. Bacana como um pedaço da história automotiva, mas como carro, como experiência, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, tá? Mesmo levando em conta o contexto da década de 80. Na quarta colocação, eu vou colocar o BMW M3 E36, né? E para você que está assistindo, provavelmente deve estar pensando, poxa, o Corne vai seguir a escadinha de evolução de gerações. Talvez. Segura aí que vocês vão entender. A questão é o seguinte, se a M3 E30 era um boy racer, um carro muito de tocada, a BMW deu um pouquinho de amansada na geração E36, transformou o M3 num carro um pouco mais GT. Trouxe um motor 6 cilindros, nós tínhamos o S50 3.0 com 282 cavalos, depois o S52 com motor 3.2 de 320 cavalos, câmbio manual de 5 marchas, depois câmbio manual de 6 marchas, tração traseira, mas não há como negar que o M3 E36 ele é um carro mais sofisticado, menos animalesco do que o M3 E30. Na minha opinião, se o M3 E30 tivesse o nível de força do M3 E36, eu, sem sombra de dúvidas, colocaria ele bem para cima nessa lista toda. Tá? Em terceiro lugar, nas gerações da BMW M3, eu vou colocar a geração E90 e E92 do carro. E E93, inclusive. Na verdade, se fosse para falar, eu excluiria de qualquer equação todas as M3 conversíveis, porque eu acho, sinceramente, que a BMW não sabe fazer conversíveis derivados de sedãs ou cupês. Mas o que nós tínhamos nessa geração do carro? Um motor V8 4.0, com um pouco mais de 400 cavalos, mas o maior pecado, na minha opinião, é o torque. Não me entendam errado, o motor é espetacular, uma obra de arte sensorial, mas, especialmente nas variantes com câmbio manual, você não tem como negar que falta torque no carro. Aí você fala, poxa, mas 40 kg de torque, isso é bastante. Sim, mas tudo depende da forma como isso é entregue. Na M3, você só começa a sentir um pouco de mais desse torque, daquela grudadinha de banco, acima dos 4.500 RPM, que transforma um carro assim meio esquisito de você explorar ele numa condição mais normal de uso. Ok, na minha opinião, talvez o V8 seja o motor de M3 mais sonoro que eu já ouvi. Inclusive, talvez seja o motor mais confiável das gerações da BMW M3, porque só se sabe de dois problemas crônicos, o atuador de bancada de cilindros e a questão das bronzinas, que tem um consumo meio precoce ali nos 50 a 60 mil quilômetros. Se o cara não for religioso e fizer um uso muito soviético, vai ter que trocar bronzina. Mas, na minha opinião, ele é um carro grande, ele é um carro um pouco pesado, não tanto de tocada, mesmo um carro com câmbio manual, que seria a minha escolha pessoal. Você nota que o câmbio não casa muito com a animosidade do carro, é um câmbio muito macio, muito, talvez um pouquinho longo. Assim, é
na essência, o M3 mais GT de todos os tempos, e para mim, BMW M3 ele é sinônimo de animosidade, de tocada e de agressividade. Na posição número 2, eu vou colocar o BMW M3 E46. Sim, amigos, motor S54 3.2, rendendo 343 cavalos para 37 kg de torque. Fugiria como o diabo foge da cruz das variantes com câmbio SMG, porque é ruim, na minha sincera opinião, e quebra. Mas com câmbio manual, eu acho que essa é a geração do BMW M3 que até aqui congrega melhor o espírito da marca. A E46 ela tem um comportamento, apesar dela ser maior do que a E36, ela é um carro muito agressivo de tocada, é um carro que não é para qualquer um. Eu acho que é uma época que a BMW falava para você, olha, tá aqui é o melhor que eu posso te entregar de tocada em termos de chassi, suspensão, câmbio e direção. Você não tem múltiplos ajustes, você não calibra a resposta da direção, você não calibra a resposta do amortecedor como você tinha na geração que veio depois. É um carro razoavelmente leve ainda comparativamente ao modelo que veio depois, apesar do motor 6-boca ter o mesmo peso do V8 que veio depois. E para mim é um carro que, assim, por que ele não é meu primeiro lugar? Se eu pudesse, apesar de achar o motor 6-boca mais elástico, ali nos 3.000 já dá uma acordada, colocar mais ou menos uns 6, 7 kg a mais de torque, sem sombra de dúvidas o E46 seria para mim o M3 mais lendário de todos os tempos, o E46. Mas gosto, inclusive sou proprietário do carro, amo-a de paixão, mas na posição número 1 eu preciso tirar o chapéu para a BMW, com a atual geração, que em breve deve sair de linha, F80. Basicamente é um carro que traz de volta, depois do V8, um motor 3.0 6 cilindros em linha, só que dessa vez acompanhado por um par de turbinas, o motor S55, que rende 431 cavalos e 56 kg de torque. Na minha sincera opinião, é a mistura perfeita de potência e torque para o carro. Pouco mais de torque do que isso, você transforma ela num animal muito agressivo, talvez um pouco impreciso. E M3, ela tem que ser duas coisas. Um animal quando você pedir, um instrumento preciso quando você quiser. E é isso que a atual geração do BMW M3 para mim simboliza. A perfeição de tudo que os conceitos por trás do BMW M3 querem dizer. O carro é sensacional. É o primeiro M3, na minha opinião, que tem um freio muito bom, original. Mesmo com o câmbio de dupla embreagem, eu acho que casa perfeitamente com a proposta do carro. Não sei, eu gostaria muito de experimentar uma dessas com câmbio manual, mas eu acho que para a força do carro, o câmbio de dupla embreagem da BMW é espetacular. É um carro que eu tive condições de dirigir na rua, em autódromo com chuva. Em todas elas eu fiquei muito surpreso com o quão esportivo um sedã pode ser. Para mim, é o único sedã esportivo que tem alma e comportamento de um carro esportivo puro. Se você é um comprador desse tipo de carro e quer um carro multifacetado, que vai te dar aquele extra, ou seja, não é só um carro que nasceu como um sedã que tem um desempenho acima da média, um desempenho esportivo, ele é um esportivo puro. Em track days ele faz bonito, na rua ele faz bonito, e em especial, apesar da questão do marketing, eu poderia estar falando aqui do M4, eu acho que o M3 é o sedã mais bonito do que o coupé nessa geração. É um carro prático, é um carro muito bom de usar diariamente, um pouquinho mais duro do que a base, sim, mas câmbio, motor espetaculares. Com preparação, talvez você perca um pouco da animosidade, mas ainda assim o carro é muito mais controlável na mão do que a concorrência. Tomar cuidado, que alguns carros aí estão tendo problema de vira, aí o pessoal está abusando um pouquinho na preparação e está quebrando o virabrequim desses carros, mas é isso. Em quinto lugar, M3 E30, em quarto lugar, M3 E36, em terceiro lugar, M3 E90/E92, até mesmo E93, mas é conversível. Segundo lugar, a M3 E46 e em primeiro lugar, a atual geração da M3. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e nós nos vemos nos próximos episódios desta série de Pódio APC.